Fala galera, beleza? Chegando aqui com a segunda edição do Norte FC, esse programa que tem como temática elevar sempre o futebol da nossa região norte do Brasil, o nosso orgulho de ser amazônida. E no programa de hoje nós vamos destacar a boa fase do Paysandu Esporte Clube desde a chegada do técnico Dado Cavalcante. Papão da Curuzu vem de 2 goleadas de 4-0. Vamos falar também sobre a chegada dele, do velho e conhecido Givanildo Oliveira. É a 5ª passagem dele no Leão Azul Paraense. Vamos falar de Copa Verde. Teremos fase quartas de final da competição. Campeonato Amazonense também será evidenciado nesse programa de número 2 do Norte FC, e também futebol acriano. Ao meu lado, Uri Maradei. Eu gosto do Peter Miller, mas ele não, é pode Uri chamar, Maradei. pode chamar, que a minha rede social tá Uri Maradei, mas eu deixo lá um primeiro nome, pode chamar de Peter Pode Miller. ser Peter Maradei, Peter Pode. Uri Miller. Do jeito que você quiser, fica Como é tranquilo. que é o seu Instagram, Peter? Uri Maradei, URY Maradei. O Maradei, pros paraenses conhecem bem, é o mesmo Maradei que se escreve da clínica dos Maradei, que fica ali na Avenida Nazaré. Legal. E o meu Instagram é @RodolfoNMS. Peter, vamos dar um alô, né, para a mais nova integrante do grupo que veio para somar, que é a Camila. Não é que ela seja muito bem-vinda, ela que vai trazer as novidades do futebol amazonense aqui no do Norte FC, não é, Peter? Exatamente, Camila. Prazer aí começar o trabalho com você. E eu sei que o futebol amazonense está querendo voltar a respirar, está querendo aparecer no cenário, e vai ser muito bem alguém cobrindo e nos informando, porque sabemos tão pouco, né? O pessoal que mora em São Paulo, no Rio, no Sul, no Nordeste, no próprio Norte, ali em Belém, sabe tão pouco. E é bacana que o projeto desse programa é que todos saibam desse futebol que existe. O Norte respira, o Norte tem futebol, não tem o dinheiro do Sul, mas é bem legal ver como é que ele funciona. Ele existe, o campeonato existe. E olha, um parabéns pro Fast, hein? Fast Clube, campeão do primeiro turno. Fast campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense. Tudo bom aí, Manaus, Camila? Olá, Peter. Olá, Rodolfo. Eu sou a Camila Leonel e eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no futebol amazonense. Legal. Camila, que veio para somar forças aqui com essa rapaziada bacana do Norte FC. E saindo de Manaus, vamos pegar e ir até Rio Branco, capital do Acre, falar com ele, com o Matheus. Tudo bom, Matheus? Fala, Rodolfo. Fala, Peter Miller. Como é que tá? Tudo tranquilo? Por aqui tá tudo certo. Mandar um grande abraço aí pra vocês, pra toda a galera que assiste o programa do Norte FC. E daqui a pouco eu vou voltar para falar das equipes acrianas. Quarta-feira ocorreu as semifinais do primeiro turno. Já eu volto para falar todinho para vocês. Valeu! Legal, portanto aí o Matheus dando boas-vindas aqui a toda a coletividade que assiste o do Norte FC. Peter, falar um pouco, né, de Paysandu Esporte Clube. Daqui a pouco o Matheus vem trazendo as informações do futebol acriano, a expectativa do Rio Branco para o compromisso diante do Manaus. A Camila vem falando sobre o futebol amazonense, essa decisão. Jogo bom, hein? Isso. Vai ser jogo bom na Copa Verde, Rio Branco e Manaus. Isso, e a Camila vem falando sobre o lado manauara desse confronto entre Rio Branco e Manaus, e também explanando como é que foi a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense. Nos pênaltis, o Fast, o Demolidor, ganhou esse título do primeiro turno do futebol Baré. Peter, Dado Cavalcante foi anunciado no Paysandu e o Papão vem de 2 goleadas por 4-0. 4-0 no Interporto e 4-0 diante da equipe do Castanhal. É para empolgar, Peter? É para empolgar. Sempre que o seu time ele goleia, dá uma sensação de alívio, de meu time tá jogando, tá fazendo gol. Mas com todo o respeito às equipes que também o Paysandu enfrentou. O Paysandu, ele é forte. O Paysandu, o problema é que o Paysandu não estava jogando o que esses jogadores deveriam jogar. E agora parece que está começando a se ajustar.
Não tá mais naquela moleza, como foi do Repá, que viu o Remo jogar durante todo o jogo. É um time mais interessante. E tá sendo agora, e goleou o Interporto e o Castanhal. Mas são times que também não estão na melhor fase, não são equipes também que não se dê para fazer isso. Com o tamanho que tem um Paysandu que disputa uma Série B do Campeonato Brasileiro. O desafio do Paysandu é daqui a 2 semanas. O desafio do Paysandu é contra o Remo. Que até é o time que ele vai pegar mais altura para testar o trabalho do Dado novamente. Contra a equipe do Remo do Givanildo, que já vai ter um tempo interessante para fazer um bom trabalho, né? É verdade. E a gente vai debater um pouco mais pra frente. Se o Givanildo continuar até lá. Sim, porque do jeito que trabalha, perde um jogo aí e tudo, às vezes sai, né? Givanildo vai continuar sim. Nesse grupo, Peter, do Paysandu, o Papão é líder com 16 pontos, Bragantino tem 12 pontos e o Galo de Tucuruí tem 12 pontos. Você aposta em quem para enfrentar o Paysandu nas semifinais do Campeonato Paraense? Independente ou Bragantino? E independentemente de quem vier desse confronto, vai ser complicado pro Paysandu, hein, Peter? Vai ser. Eu vejo o Bragantino mais empolgado. Uma torcida que comprou a briga, né? E isso no futebol do Pará é muito legal quando você vê a torcida do interior estar com o time da sua cidade. Como muitas vezes fez a torcida do São Raimundo, do São Francisco, principalmente São Raimundo, que sempre foi participativa de botar 10 mil torcedores lá no Barbalhão. E eu vejo hoje a torcida do Bragantino com isso, abraçando, como era o torcedor do Águia também. E isso é muito legal. É isso que pro futebol paraense de crescer, ele não pode depender apenas de Remo e Paysandu. Você vai no interior e tem o torcedor. O próprio torcedor do Castanhal, que em algum tempo frequentava, lotava lá o Maximino Porpino, né? Então isso é muito importante. E o Bragantino vem fazendo isso, vem fazendo o juiz e ganhou. O Remo ganhou bem, o Remo. Né? Um Remo com time meio que reserva para poder jogar contra o Internacional. Time misto, né? Time misto para poder jogar contra o Internacional, até jogou bem, mas enfim, venceu o Remo, que também tem suas dificuldades, alguns jogos joga muito bem, outros jogos joga muito mal, mas venceu e já mostra algum tipo de qualidade, que o Paysandu, talvez a dificuldade do Paysandu seja enfrentar o Bragantino no primeiro jogo, em Bragança, e ali vai ter dificuldade. Mas jogando em casa na Curuzu, se o Bragantino não fizer uma vantagem interessante, caso faça alguma vantagem, aí o Paysandu tranquilamente vai para a final. Mas é um time legal, empolgante. Eu torço muito hoje para que o Bragantino, pelo estádio que tem ali, a torcida, vá disputar uma Série D e que a torcida ali participe, aquele time... Não, e é legal, né? O Bragantino é um clube que faz parte da nossa infância também, não é? E faz parte da história do futebol paraense. E eu acho que seria muito legal ele poder reagir já. Ele poder estar em algum lugar, estar disputando aí uma série C, ficar ali numa Série C como o Águia ficou. Pô, é o que eu espero. Esse crescimento aí da equipe do Bragantino. Já no grupo do Remo, o Leão Azul de Antônio Baena tem um saldo positivo de 5 gols. Ele tá com 13 pontos. E a equipe do São Raimundo de Santarém também com 13 pontos. Em terceiro colocado está o Castanhal com 7. Então no grupo B, que é o grupo do Remo, as coisas já estão praticamente definidas, não é, Peter? Agora é saber se o primeiro jogo será em Belém ou se o primeiro jogo será em Santarém. Vamos falar um pouco agora de campeonato de futebol amazonense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Givanildo Oliveira. Givanildo Oliveira, que, meu amigo, ele é um personagem do futebol nacional. Primeiro ponto sobre a decisão do primeiro turno do campeonato amazonense. Federação Amazonense de Futebol, por favor, vamos nos organizar. Mesmo o jogo sendo no interior do Amazonas, é inadmissível um jogo de uma decisão de um campeonato importante como o campeonato amazonense ser realizada no período da tarde. E ainda mais quando os envolvidos, que são Penarol e o FACH, não estão disputando nada além do campeonato amazonense. O porquê de não colocar essa decisão num sábado
ou em um domingo. É por isso que o futebol da nossa região não se desenvolve, meu amigo. É difícil. Chega a ser imbecil. É imbecil um negócio desse. Já é difícil. Já é difícil dar público quando você bota no melhor horário. Né? E aí você bota num horário difícil para as pessoas irem. Ah, mas no interior lota. Mas se o jogo fosse na capital, entendeu? Poxa, ia ser à tarde, meu amigo. É complicado um negócio desse, viu? Então vamos saber, né, com a Camila, direto de Manaus, como é que foi essa decisão do primeiro turno do Campeonato Amazonense, 0-0 no tempo normal, Penharol e Fast. Nos pênaltis, a equipe do Fast levou a melhor e garantiu já vaga à Série D de 2019 e Copa do Brasil de 2019. Com você, Camila. Na última quarta-feira nós tivemos a final do primeiro turno do Barezão, como a gente chama carinhosamente o nosso estadual, entre Fast Clube e Penharol. E o Fast Clube levou a melhor, venceu nos pênaltis após empatar o jogo em 0-0 contra o Penharol, que é um time de Taquatiara. Taquatiara é uma cidade que fica a 276 quilômetros de Manaus. E conseguiram segurar o ímpeto do favorito. O Penharol foi vice-campeão invicto. Na primeira fase, o Penharol tinha vencido 3 jogos, empatado 1, atropelou o Manaus na semifinal e chegava como favorito jogando em casa. E quando foi pegar o Fast conseguiu segurar, o Fast teve uma campanha meio irregular na primeira fase, né? Ganhou 2 jogos, perdeu 2, passou pelo Rio Negro nas quartas de final, depois de sair atrás do placar, conseguiu virar o jogo em 9 minutos e chegou à final. E aí nos pênaltis, no placar de 5-4, o Fast Clube conseguiu vencer o Penharol nos pênaltis. Com a conquista, o Penharol agora tem o direito de jogar a Série D do ano que vem e a Copa do Brasil do ano que vem, vai representar o Amazonas. O segundo turno agora tem 3 jogos, então se o Fast conseguir conquistar o segundo turno, já é campeão amazonense direto de 2018. Legal, bacana aí a participação da Camila e parabéns a todos os torcedores do Tricolor de Manaus, campeão do Barezão no primeiro turno e, como eu falei, o mais importante, garantidíssimo em competições nacionais na temporada de 2019. Vamos sair de Manaus e vamos até Rio Branco, capital do Acre. Tivemos as semifinais em Rio Branco, é a mesma situação. Jogo às 5h30 da tarde, meus amigos. É brincadeira um negócio desse. 5h30 da tarde, um jogo de um time tradicional como o Rio Branco, diante do Galvez, porque não tem data, porque o Rio Branco vai jogar a Copa Verde. Que se dane, 1 hora. Sempre aperta o calendário. Por que não coloca o jogo do Rio Branco para começar às 7h30 da noite e do Atlético Acreano 9h30 da noite? Ah, mas não pode disputar com a televisão. Se não começar a peitar a televisão, não vai adiantar nada, meus amigos. Não adianta. Sábado, domingo, algum horário, alguma coisa tem que ser feita. Por exemplo, é o que eu falo, né? São desafios que você tem que fazer. Você tem que trabalhar não só a federação do estado, como as grandes empresas. Quem quer que a cidade, que o Acre, que a cidade de Rio Branco cresça no esporte, tanto no Amazonas também, em Rondônia, em qualquer lugar, você tem que começar a trazer o público, a trabalhar com o público e poder acompanhar aquilo. Como eu falo, lá em Belém tem as diferenças. Se tiver Palmeiras e Corinthians, 9h45 da noite da quarta, e Remo e Paysandu, 9h45 da tarde, no momento bom, vai lotar o estádio. Não tem espaço para o grande jogo do Brasil. Por quê? Porque lá em Belém o torcedor é muito preso às duas equipes. E é isso, e eu sei que nos outros estados tem isso, em menor número, mas tem isso. Tem aquele torcedor fanático do Rio Branco, tem um torcedor fanático do Galvez, o torcedor fanático do Manaus, embora seja uma equipe nova, do Fast, das equipes, são equipes que estão há muito tempo aí, do Nacional, do São Raimundo,
que sumiram, também são times tradicionais. São Raimundo disputou por muito tempo a Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo frente com grandes equipes. Por que não consegue, essas equipes não conseguem botar o público? Porque é mal trabalhado. A administração, o marketing sempre foi mal trabalhado nesses lugares. E tem que ser bem trabalhado agora. Agora você tem internet. Agora as equipes e os torcedores que querem levantar sua equipe não dependem mais só de empresas de comunicação para poder divulgar. Hoje você tem o Facebook, você tem a internet. Hoje, para a gente ter esse programa, a gente tinha que ter um espaço na TV. Hoje a gente não precisa ter esse espaço na TV para falar do futebol do Norte, para mostrar que esse futebol existe. Então tá na hora das equipes começarem a reagir, fazer uma Copa Verde que vale a pena, que enche os nossos olhos. Legal, Peter. Peter, ele tá emocionado hoje no programa, né, Peter? Tem que levantar. Tá emocionado. Vai botar 5,5 o jogo? Tá é de brincadeira? Verdade. Com o Matheus, direto de Rio Branco, as informações do futebol acriano aqui no... Vamos começar falando do primeiro confronto entre Rio Branco e Galvez, na primeira semifinal. Rio Branco e Galvez, o Rio Branco já tem um tempo que não ganha da equipe do Galvez. Faz mais ou menos uns 2 anos que o Rio Branco não vence a equipe do Imperador. E ontem não foi diferente. Logo aos 3 minutos, o Galvez abriu o placar com Antônio Cabanhas, numa jogada pela direita do Ciel. No chute cruzado, Cabanhas de carrinho botou para o fundo da rede do goleiro Vanderlei. Daí para frente, o Rio Branco foi melhor, pressionou, teve várias oportunidades de gol desperdiçadas. E no intervalo, o jogo foi para o intervalo com 1-0 para o Galvez. No segundo tempo, o Rio Branco dominou a partida. E logo aos 30 minutos, até os 30 minutos, perdão, o Rio Branco dominou a partida e aos 34 minutos, aquele velho ditado do nosso futebol, quem não faz, leva. E o Ciel recebeu o grande passe do Taumaturg e tocou por cima do goleiro Vanderlei de cobertura, abrindo 2-0 para a equipe do Galvez. Aí o Rio Branco continuou para cima, perdeu uma grande chance com o Elton Heleno dentro da pequena área, sem goleiro, ele conseguiu mandar a bola por cima do gol. E aos 43 minutos, Adriano fez valer a lei do ex, né? Ele que ano passado havia atuado pelo Rio Branco, esse ano no Galvez, fez 3-0 aos 43 minutos de pé direito no canto do goleiro Vanderlei. Rio Branco ainda fez seu golzinho de honra aos 48 com Alemão, mas era muito tarde. Rio Branco eliminado, um resultado vexatório aí, que a equipe odiou a torcida do Rio Branco não gostou nada, e esse resultado fez valer a demissão do técnico Christian. Já vinha tendo maus resultados, a equipe não vinha atuando como o torcedor gostaria, o torcedor já pedia a saída do técnico Christian, e depois desse placar, depois dessa eliminação, a diretoria do Rio Branco decidiu demitir o técnico Christian. Na outra semifinal, Atlético Acreano e Plástico se enfrentaram e o Atlético levou a melhor para cima do Tigre do Abunã nas penalidades. No tempo normal, as duas equipes empataram em 1-1. O Atlético saiu na frente aos 12 minutos do primeiro tempo com gol de Rafael. E no segundo tempo, aos 46 minutos, Juninho empatou para a equipe do Tigre do Abunã. Aí o jogo foi para as penalidades, onde o Atlético venceu por 4-3. O Atlético tomou sufoco durante a partida, bem mais do que esperado. O Tigre foi melhor em muitas ocasiões no jogo e o jogo foi para as penalidades, onde a equipe do Atlético Acreano levou a melhor. O Atlético Acreano agora vai enfrentar a equipe do Galvez na final do primeiro turno, jogo que vale uma vaga já na Copa do Brasil. Lembrando que o prêmio só de participação na primeira fase da Copa do Brasil é R$500 mil, então vale muito essa final para as duas equipes. Atlético Acreano e Galvez se enfrentam no sábado no Florestão às 5 horas da tarde, no horário do Acre. Legal. Participação do Matheus, que já vai voltar agora aqui para falar no do Norte, porque nós vamos ter Copa Verde no próximo meio de semana e vamos ter às 22h30, horário de Manaus, o jogo entre o Manaus contra o Rio Branco do Acre. E vamos ouvir o lado acriano dessa partida com o Matheus. Como é que tá o Rio Branco, Matheus, depois dessa eliminação para o Galvez, para esse confronto diante da equipe do Manaus, que surpreendeu, né? Eliminou o Clube do Remo. Portanto, o Rio Branco agora se prepara para enfrentar o Manaus lá na Arena da Amazônia, em Manaus,
na quarta-feira, dia 7, confronto válido pelo jogo de ida das quartas de finais, da Copa Verde. Rio Branco bastante pressionado, perdeu o técnico Christian de Souza e na quarta-feira vai ser comandado pelo preparador físico Jader de Andrade. Eu conversei com alguns torcedores perguntando quais as expectativas deles para o confronto diante do Manaus. Estou aqui com o Gabriel. E Gabriel, qual a sua expectativa para o confronto diante do Manaus? A expectativa é boa, né? A gente está confiante aí, sabemos da capacidade do Manaus, um bom time, mas Rio Branco é o Rio Branco, né? A camisa pesa, nós sabemos que vai ser difícil, mas nós confiamos na classificação. Estou aqui com o Axel. E Axel, qual a sua expectativa para o duelo contra o Manaus? A expectativa é que o time melhore, né? Que o time consiga fazer pelo menos um bom resultado lá e que o time melhore, porque o jogo do time com 2-0 no placar, o jogo ganho, o jogo tranquilo, deixou de jogar bola, o time saiu muito pra cima. Então eu espero que o time melhore, né? O time conserte os erros. Aí, portanto, agora Rio Branco e Manaus na quarta-feira, quartas de finais da Copa Verde. Rio Branco vai para tentar conseguir um bom resultado, para tentar afastar essa crise que arredonda o time alvirrubro, o time do Estrelão. Legal, Matheus, valeu pela sua participação nesse programa 02 aqui no Do Norte FC. E vamos falar com a Camila, já direto do Amazonas, direto de Manaus, para falar o lado do Gavião amazonense para esse confronto diante do Estrelão. Vem de lá, Camila. Quanto à Copa Verde, a situação do Manaus é um pouquinho nebulosa depois que o Vladimir Araújo pediu desligamento da diretoria na última quarta-feira. A diretoria comunicou que o treinador chegou com a diretoria e pediu para sair. Vladimir Araújo era o técnico que o Manaus tinha apostado para a temporada de 2018, onde o Manaus tem a Copa do Brasil, tinha Copa Verde, Campeonato Amazonense e Série D do Campeonato Brasileiro. Quem assume agora é o auxiliar técnico, o Igor Cearense, mas a questão de conhecer o elenco não vai ser problema para o Igor, porque o Igor trabalhou como auxiliar do Vladimir, trabalhou como auxiliar do Aderbal Holanda no passado, quando o Manaus conquistou o Campeonato Estadual. E antes disso tudo, o Igor Cearense já era o técnico do Manaus há mais de um ano. Fica o mistério aí para o que ele vai entregar, porque durante o período que ele foi treinador, o Manaus era um time arrumadinho, tinha suas linhas de 4 jogando direitinho, tinha uma boa transição. O problema era que o time não tinha muitas jogadas agudas, o problema era quando chegava ao ataque. Foram coisas que tanto o Lana quanto o Vladimir trabalharam muito, com essa questão de jogadas agudas que não era muito característica do Igor. Então fica a questão aí do que o Igor pode entregar depois de trabalhar com esses técnicos tão experientes. O Manaus joga na Copa Verde agora no dia 7 contra o Rio Branco, aqui na Arena da Amazônia, no jogo de ida. Legal, Camila, valeu pela sua participação nesse programa número 2, né, o 02 aqui do Norte FC. Vamos ter ainda pela Copa Verde, na próxima quinta-feira, 21h15, no Zerão, em Macapá, Santos e Paysandu. Vamos ter na próxima quarta-feira, às 20h30, no Tocantins, Esparta e Luverdense. E na Arena Pantanal, às 20 horas, Cuiabá e Atlético de Itapemirim. Próximo programa a gente vai abordar sobre como foram esses confrontos de ida da Copa Verde. E para a gente encerrar aqui o nosso do Norte, que já está bem estourado, Peter, de uma forma sucinta, ele voltou. Givanildo Oliveira no Leão, Peter. É um técnico valioso, bons trabalhos, inclusive no Paysandu e no próprio Remo antes de estar no Paysandu. Ele foi campeão paraense de 1993, ele que deu início ao famoso pentacampeonato azulino. É um grande treinador. Eu não vejo, ele tem 69 anos, alguns dizem, já está mais para... Não vejo que ele está desatualizado, vejo muitas entrevistas dele, é um bom técnico, lógico, está rodando por times com pouca tradição no Nordeste, né? Não está conseguindo todos os resultados, mas todas as vezes que pegou uma equipe um pouco melhor, fez um bom trabalho. Lembre-se que o ano retrasado, o Náutico estava na zona do rebaixamento, para ser rebaixado. O Givanildo foi contratado,
e o Náutico terminou na 5ª posição. Não subiu pelo saldo de Não gol. subiu por saldo E de um gol ano e antes perdeu eles- o pênalti no Isso. dia do último jogo. Isso. Né? E um ano antes ele subiu com o América Mineiro. Mineiro, quer dizer, Então ele não tá desatualizado. ele tem trabalhos muito bons Série recentes. B, meu amigo, não Série D nem Série C. Recentes, trabalho bons recentes. Agora, o que empata muitos técnicos bons que já passaram pelo Remo é a sua administração. Me parece que está diferente este ano, mas tem que deixar o técnico trabalhar. Achei até que não tiveram muita paciência com o Ney da Mata. Entendeu? Não deu para ver se ele podia crescer ou não com o Remo. Já foi um erro, mas tudo bem, tirou e trouxe alguém de peso. Então que esse alguém de peso continue e tenha paciência para esperar o trabalho dele. Pode ser, por exemplo, que ele não leve o Paraense. Porque você tem um Paysandu que está numa série acima, que vai ter um time mais qualificado. Mas Mas o tem que foco é o avaliar o trabalho. brasileiro, né? O foco é o brasileiro, é voltar para a Série B, né? E avaliar como é que Sim. o time tá jogando. Por mais que não ganhe, como é o estilo do time jogar. É isso que você tem que avaliar para ver se vale a pena continuar com o treinador para o brasileiro. Legal, Peter. Galera, a gente fica por aqui. Não esqueça, curtam e compartilhem a nossa ideia. É do Norte FC, é para elevar o orgulho do nosso futebol da região amazônica. Em breve teremos mais novidades aqui no do Norte FC. Um grande abraço, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau.